água aqui. Evangelho de Lucas. Irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida. Quase 80 irmãos aí no Facebook. Mais 40, olhe bem, meus irmãos, Glória ali. a Deus. No YouTube, glória a Deus, né? 120 aparelhos ligados. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosas multidões iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, guarde isso, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E os irmãos sabem o que aconteceu quando Jesus disse isso, né? Meus irmãos, eu quero, em rápidas palavras, falar sobre 3 atitudes de Jesus ali na cidade de Naim. 3 atitudes do Mestre. 3 ações do Senhor que mudaram a circunstância ali. A Bíblia diz, se nós analisarmos todo o contexto, que Jesus estava na região da Galileia. Ele havia visitado Cafarnaum, e lá em Cafarnaum um grande milagre havia acontecido, quando ele cura o servo do centurião, ou aquela pessoa que trabalhava para ele. Deus estava na vida e no ministério de Jesus. Ele era Deus em si, glória a Deus por isso. Era o Deus Filho encarnado, agindo, operando, pregando e manifestando o poder que a ele pertencia. A Bíblia diz que depois que ele sai de Cafarnaum, ele chega num vilarejo chamado Naim, próximo à cidade de Nazaré, mas na região da Galileia. E uma multidão seguia Jesus. E quando Jesus chega, meus irmãos, ali na aldeia de Naim, naquele vilarejo, na porta ou no portão da cidade, um cortejo fúnebre estava saindo para enterrar aquela pessoa. A Bíblia diz que havia uma viúva, isto é, uma mulher que já havia perdido o marido. E agora, segundo a Bíblia diz e relata, ela estava perdendo o único filho. A Bíblia diz que 3 coisas aconteceram diante dessa cena. A primeira é que Jesus, olhe bem o que diz o versículo 13. Jesus viu a viúva. Observe, uma multidão chegava com Jesus e outra multidão saía da cidade acompanhando o cortejo. A situação era de dor, porque tratava-se de uma viúva, que naquela época, irmãos, não existia o que existe hoje. Pensão para cuidar dela. Não tinha. As viúvas normalmente ficavam desamparadas. Quando tinham filhos, os filhos cuidavam. Agora, ela havia perdido o marido e acabara de perder o filho. Imagine a situação desesperadora dela. A Bíblia diz que Jesus viu a viúva no meio daquela multidão. E eu já falei sobre isso na igreja outras vezes. Quando a Bíblia diz que Jesus viu, aleluia, é porque ele não viu como eu e você vê. Ele viu de maneira diferente. Eu já disse na igreja algumas vezes que o ver de Jesus, a visão de Jesus, quando a Bíblia diz, ele viu Levi, ele viu a viúva, ele viu tal pessoa. Quando a Bíblia afirma, ele viu, é porque Jesus olhou a pessoa por fora e por dentro. Eu costumo dizer que a visão de Jesus ela é tridimensional. Porque quando ele olha o que acontece. Ele vê o espírito, ele vê a alma e ele vê o corpo. Ele vê o que se passa no espírito, ele vê como a alma está pesarosa e ele vê como o corpo está sofrendo com aquilo. E se não bastasse isso, ele vê o passado dela, o presente e o futuro. Ele viu o que aconteceu lá no passado quando ela perdeu o marido.
Ela viu o presente, o que ela sentia com a perda, e ele viu o que seria dela no futuro. Tudo isso que eu disse para os irmãos, Jesus faz num piscar de olhos. Como ele é Deus, quando ele bate o olho na pessoa, a visão tridimensional dele enxerga tudo isso, espírito, alma e corpo, passado, presente e futuro. Quando Jesus viu isso, a Bíblia diz que ele teve compaixão dela. Ele teve compaixão porque ele viu tudo isso. Por ser Deus, atributo divino dele, ele enxergou a vida dela no estralar de dedos. Ele enxergou tudo que acontecia com ela. Então, quando a Bíblia diz que ele viu, era isso que acontecia. A Bíblia diz que ele teve o quê? Compaixão, ele se compadeceu. Irmãos, aprenda uma coisa. Compadecer é diferente de ter pena e dó. Porque eles são até similares o conceito. O que é compadecer, o que é ter dó, o que é ter pena? É quando a gente olha para alguém e a gente vê que a pessoa está aflita e triste. Então a gente se sensibiliza com a tristeza e com a aflição relacionada ao que ela está vivendo. Só que a diferença da pena, né, e da compaixão é que quem tem pena só sente isso e vai embora. Agora, quem se compadece, ele quer fazer alguma coisa para diminuir aquele sofrimento. No caso de Jesus, ele quer fazer algo para mudar a história da pessoa. Então, quando Jesus se compadece de alguém, nós, quando nos compadecemos, a gente se sensibiliza. A gente vê a aflição, a tristeza, a situação, meu Deus, que a pessoa pode estar assim. Tem vezes que a gente só tem pena e dó, a gente olha e não faz nada. Quando a gente tem compaixão, a gente faz alguma coisa, ajuda de alguma maneira. Agora, Jesus, quando tem compaixão, ele muda a vida da pessoa. Então Jesus viu espírito, alma e corpo. Jesus viu passado, presente e futuro. Jesus se compadeceu, quer dizer, ele teve pena. Ele viu a aflição e a dor dela. E quando Jesus se compadece, ele muda a situação. Primeira atitude de Jesus, ele viu ela. Segunda, teve compaixão. E por ter compaixão, ele diz, não chore. Irmãos, esse não chore aqui, não é aquele não chore que a gente fala para a pessoa quando está chorando. Não, não chora não. Porque a gente só quer ver ela parar de chorar. O não chore de Jesus aqui era Jesus dizendo, pode parar de chorar. Eu já sei tudo que acontece contigo, tudo que você está passando. E eu vou mudar a sua história agora. Pode parar, porque você vai começar a sorrir a partir de agora. É como se Jesus dissesse para ela, ei, o tempo de cantar chegou. Pode pegar o lenço, enxugar as lágrimas, colocar um sorriso nos lábios, porque eu vou mudar a tua história agora. Então a primeira coisa que Jesus fez, ele viu ela. Segundo, Jesus teve compaixão dela e agiu, dizendo, não chores. Terceiro, a Bíblia diz que Jesus tocou no problema e mudou a história. Ele tocou no problema e solucionou o problema. A Bíblia diz que ele tocou no caixão, tocou no esquife. Ele tocou e disse, jovem, levanta-te daí, aleluia. Os irmãos sabem o que aconteceu. O jovem levantou. Quais foram as três atitudes de Jesus? Ele viu. Segundo, Jesus teve compaixão e disse, não chores. E terceiro, Jesus tocou. E o jovem ressuscitou e ele foi entregue à mãe. Amém? Amém? Eu quero nesta noite fazer uma aplicação do texto. Você que me ouve, Jesus pode fazer a mesma coisa que fez em Naim naquele dia. Primeiro, Jesus está olhando para a tua vida nessa noite. Irmãos, quando Jesus olha para nós, a visão dele é tridimensional. Ele vê espírito, alma e corpo. Ele vê passado, presente e já sabe o que vai acontecer com você. Aleluia. E quando ele se compadece da nossa situação, é porque ele quer agir. E quando ele quer agir, ele diz, ei, não chores. O tempo das lágrimas serem enxugadas está chegando na sua vida. Porque a nossa vida é cíclica, nada dura para sempre. Tudo passa. E esse momento que você está vivendo também vai passar em nome de Jesus. E você vai pegar o lenço, vai enxugar as lágrimas e o choro dará lugar a cânticos de alegria e de vitória no nome e na autoridade de Jesus Cristo para todo sempre. Então Jesus viu a situação dela, teve compaixão dela e tocou no problema e solucionou. Hoje eu te digo, Jesus está te vendo, Jesus tem compaixão de você, está dizendo para você, não chores e
E para terminar, ele vai tocar no teu problema. Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite creem que Jesus pode tocar no problema? Porque Jesus tocou no problema daquela mulher e mudou a história dela. Mudou para sempre a vida dela. E o Senhor me impulsiona a dizer para você, ele te viu, teve compaixão e ele quer tocar no problema. Deixa ele tocar no teu problema. Aleluia. Deixa ele tocar naquilo que te aflige. Deixa ele tocar naquilo que te perturba. Deixa ele tocar naquilo que te incomoda. Deixa ele tocar naquilo que te causa dor. Deixa ele tocar, deixa ele tocar nessa noite, que os irmãos vão ver o que o Senhor fará na sua vida. Quantos acreditam nisso? Quantos creem nisso? Eu estou vendo os irmãos dizendo, eu creio. Deus vai tocar na tua casa. Deus vai tocar no teu casamento. Deus vai tocar no teu relacionamento. Deus vai tocar lá na empresa onde você trabalha. Deus vai tocar na tua saúde. Deus vai tocar em tua vida. Deus vai tocar em teus filhos. Irmãos, mas para solucionar, para operar, para agir, para manifestar a glória, o poder dele. Ele te viu nesta noite. Ele teve compaixão de você e vai tocar naquilo que tem sido, aleluia, o motivo das tuas preocupações e dos teus problemas e das tuas aflições. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Os irmãos do Facebook, os irmãos do YouTube estão crendo nisso. Eu também creio, acredito. E por crer e acreditar eu digo, Senhor, em nome de Jesus, a começar pela minha casa, extensiva a todos os lares que estão ao vivo agora, e aqueles que assistirão depois, Senhor, visita cada um deles. Olhe para nós. Senhor, tenha compaixão de nós. Senhor, enxugue as nossas lágrimas e toque nos nossos problemas nesta noite, em nome de Jesus. Toque naquilo que está sendo motivo do choro, da dor, da angústia, do sofrimento, da preocupação e da aflição. Toque, em nome de Jesus, pelo poder da palavra pregada, pelo poder da autoridade, da palavra liberada. Haja em cada vida, em cada família, em cada lar agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo para todo sempre. E somente quem acredita nisso, somente quem crê nisso, diga, eu creio, eu recebo. Eu sei que o Senhor está agindo para enxugar as minhas lágrimas e para tocar no meu problema, aleluia. Pelo poder da palavra pregada, creia nisso, creia nessa noite. Tome posse da palavra de Deus e receba a tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém.